é lógico que a gente via muito o Papa, né, em televisão naquela época, e eu vi ele tão perto, foi um olhar assim encantador, né? Aquela pele dele assim bem vermelhinha, aquele olhar, né, tão próximo, tão simpático, né? E todo o depoimento de todas as pessoas que viram o Papa era assim, parece que ele olhou para mim. Ele tinha isso, parecia que ele olhava para a gente. Olá, sejam bem-vindos ao programa O Dia que Brasília Parou, videocast produzido pelo Metrópolis que relembra fatos marcantes dos 62 anos da nossa capital. Meu nome é João Carlos Amador, sou um apaixonado pelas histórias da cidade e trago sempre aqui dois convidados que viveram os dias históricos que a gente está falando hoje. O videocast O Dia que Brasília Parou é oferecido pela Seibin de Medicina Diagnóstica e conta com o apoio da Universidade Católica de Brasília, o Boticário, Senac, Só Reparos, Guaranacoate, Claro, Hospital Anchieta, Capital de Prêmios e BSB Memo. No episódio de hoje nós vamos lembrar um dia muito marcante histórico, não só para Brasília, mas para o Brasil inteiro, que foi a primeira visita do Papa João Paulo II aqui na capital, no dia 30 de junho de 1980. Foi um momento marcante que reuniu cerca de 800 mil pessoas lá na Esplanada dos Ministérios para ver o Papa e para assistir à missa que ele celebrou aqui. Eu estou aqui com a Mônica Bernardes, que tinha 16 anos na época e que viu o Papa bem de perto aqui em Brasília, e do sargento Ivo, que estava de serviço no local no dia, um dos primeiros trabalhos dele na Polícia Militar, e vem aqui falar com a gente como foi aquele dia histórico e inesquecível. Mônica, sargento Ivo, muito obrigado por terem comparecido. Eu queria começar aqui perguntando para Mônica, você era bem jovem quando viu o Papa pela primeira vez, com quem você foi nesse evento e era um evento muito aguardado na sua família? Olha, ele era um evento muito aguardado pelo meu pai. Meu pai, ele sempre teve muita devoção a Maria, né? Todos os filhos dele têm Maria. Sua família era muito religiosa? É muito religiosa. Meu nome de batismo é Maria Mônica, né? E, enfim, ele já era aposentado e tal. A gente morava ali na 207 Sul. E aí, eu lembro que nesse dia que o Papa estaria aqui, ele, né, sempre acordava cedo, e aí começou, o Papa vai chegar, Ele era um mineiro, né, ele é mineiro, nós somos de origem mineira, e ele nunca perdia o trem. E ele sabia, não tínhamos naquela época as mídias de hoje, né, mas meu pai era muito atento ao relógio e muito bem informado, né, pelos jornais, pelas mídias escritas, né, era nessa época ele nem via televisão quase, e aí ele sabia exatamente a hora que o Papa ia passar pela 207 Sul, porque era tudo muito cronometrado, né? A agenda de um Papa. Então, ele tinha essa clareza. Então, eu lembro assim que eu nem passei tanto tempo no Eixão, em frente ali a 207, entre a 207 e a 107 Sul, né? Para ver o Papa. E assim, tinha muita gente, eu me lembro, muitas crianças, muitas famílias, né? Que era o Papa da família, né? Desde sempre foi. E aí a gente estava lá e assim, não demorou muito. O Papa passou no Papa Móvel, né? Eu vi ele de muito perto, eu acho que em 1980, o Papa Móvel, não me recordo bem, mas eu acho que o Papa Móvel não tinha vidro. Diferente, foi antes do atentado, era antes do atentado, o Papa Móvel não tinha vidro, né? Não tinha. Porque imagina, o Eixão tem 3 pistas, né? Sim. Ele passou no meio do Eixão. Eu estava bem rente à primeira pista, então era a distância de 3 pistas, né? Um pouco mais distante do que eu estou vendo você. Então, assim, muito real, muito próximo de mim, né? E eu vi com meu pai, né? Meu pai, ele não era assim, digamos, devoto de ir na missa diariamente, tá? Mas ele tinha essa devoção dele, né? Essa coisa muito pessoal da vida dele. Foi emocionante para você? E foi, porque é lógico que a gente via muito o Papa, né, em televisão naquela época, e eu vi ele tão perto, foi um olhar assim encantador, né? Foi uma experiência assim, hoje, João, mais importante ainda do que na época que eu vivi, para mim. Exatamente. Quando o tempo passa, a gente tem essa noção do quão importante foram esses eventos, né? Sargento Ivo, você serviu, estava ali de plantão, né? Fazendo a segurança no dia da chegada do Papa. Você tinha acabado de formar ou nem tinha se formado ainda na academia? Olha, eu estava com 26 anos de idade, estava no curso de formação de soldado. E quando eu soube que o Papa estaria aqui em Brasília em
1980, eu fiquei bastante alegre. Mas eu nunca sonhava de participar da segurança diretamente do Papa, né? Mas, graças a Deus, foi um sonho que eu sempre tive, né? Minha mãe também, como ela falou que o pai dela era muito católico, a minha mãe era muito católica, né? Então, o sonho dela era ver o Papa também. E eu, graças a Deus, tive esse privilégio de vê-lo, entendeu? E de serviço. E como foi a escalação para esse serviço? Você se voluntariou ou foi uma escalação aleatória? Bom, chegou uma escalação aleatória, né? Disse, olha, vocês se preparam que vocês vão participar da visita do Papa aqui em Brasília. É um momento histórico e vocês vão participar. Eu nunca sonhava, né, no recrutamento, já ir para um evento, um grande evento desse. Mas aí chegou o dia, estávamos todos escalados, o nosso curso estavam todos escalados para a visita do Papa. Teve alguma preparação especial para esse evento? Olha, a preparação não podia usar arma de fogo, né? Então todos que estavam escalados no evento da chegada do Papa, ia ficar próximo a ele, não podia usar arma de fogo. Então a gente foi só com castete mesmo, entendeu? Quem estava mais próximo. E lembra quantos soldados ali, quantos homens foram mobilizados? Foi o maior evento. Eu nunca tinha visto tanto militares daquele jeito no evento da chegada do Papa. Era Marinha, Exército, Aeronáutica e toda a Polícia Militar empenhada. Foi o maior evento desde a inauguração de Brasília, né? Que tinha acontecido 20 anos atrás, né? Realmente mobilizou todo mundo. Toda a minha vida policial foi um dos maiores, melhores eventos que eu já participei. E, Mônica, você chegou a assistir a missa lá na Esplanada com seu pai? Não, olha só, eu acho assim, pelo hábito que meu pai não tinha de assistir missa com frequência, ele não, digamos assim, não colocou tanta ênfase nessa coisa de assistir a missa. Agora, a semana passada eu tive a oportunidade de falar com a minha irmã e ela relembrou. Ela disse, olha, em 1980, ela morava na 402 Norte, na 402 Sul, eu fui a pé para o Congresso e assisti a missa do Papa, né? Então, a minha irmã teve a oportunidade de assistir a missa do Papa, eu não, eu vi o Papa passando, né? Pelas 2 vezes eu vi o Papa passando. Pois é, na segunda vez que o Papa veio aqui, você também viu. Novamente, eu fui ver o Papa passar. Eu já sabia da primeira experiência, né? Eu tinha gostado, e na segunda vez, eu já era... eu não tinha mais 16 anos, né? Eu já tinha 11 anos depois. 11 anos depois, eu já estava quase me casando. E eu fui novamente com meu pai. A gente está vendo aqui algumas fotos da visita do Papa e parece que foi tudo muito tranquilo, né? As pessoas muito felizes. E houve alguma intercorrência, algum caso mais grave? Você lembra de alguma coisa assim? Não, tudo transcorreu normalmente, graças a Deus, a contento. Só uma brincadeira aqui que eu vou falar. O chefe da segurança, da PM, queria até beijar o Papa, falar com o Papa, né? Mas foi impedido. Não sei se eu posso falar o nome do coronel na época. Parece que era Coronel Basto, da PMDF. Mas ele foi impedido de chegar mais próximo, beijar o Papa, pegar na mão dele, pela segurança do Papa. A própria segurança do Papa, né? Impediu. Imagino que muita gente deve ter tido esse desejo, entendeu? Né? Entendeu? Então isso serviu até de uma brincadeira entre amigos, né? Entre colegas, né? Com o Coronel Basto, já falecido hoje. E você é religioso? Você falou que sua mãe, né, já era muito religiosa? Bom, eu sou religioso, né? Eu não frequento muita religião, mas eu creio em Deus, acredito em Deus. Mas não frequento nenhum tipo de religião. Mas teve esse impacto positivo, então, né? A fato de ter ido ali trabalhar no dia da visita. Exato. Foi uma felicidade para mim. Porque minha mãe, na época, eu era católico, assíduo, né? Minha mãe também muito católica. E eu tive um privilégio de ver o Papa assim de pertinho, né?
entendeu? Você ficou ali próximo da segurança que veio do Vaticano, né? A polícia. Eram duas camadas de segurança. Exatamente. O recrutamento parece que teve o privilégio de ficar mais próximo, né? O pessoal que estava no recrutamento, terminando o curso de soldado. Então, foi isso que aconteceu. E participou de algum outro grande evento em Brasília depois? Imagino que outros eventos marcantes também, além desse. Teve a presença do presidente dos Estados Unidos também, mas eu já estava no patrulhamento normal, de rotina. Então esse eu não participei assim. Não foi tão próximo quanto do Papa, né? Não foi tão próximo como a do Papa. Sim. E, Mônica, você que estava ali no evento, nas duas visitas, você comprou algum souvenir, alguma coisa? Porque vendiam muito, né, ali na época, né? Comprou alguma coisa, alguma lembrança? Não comprei nada. Eu vi o Papa e voltei para casa. E como eu falei para você, vi com tranquilidade, vi com segurança, não com poucas pessoas, né? Porque imagina, o Eixão tem quantos quilômetros, gente? Norte-Sul. 16 quilômetros. Então era 16 quilômetros, né? Uma corrente de pessoas. 8 quilômetros, na verdade, 16 tudo, né? Sim. Então imagina que esse eixão superior, né, e inferior, né, as duas calçadas, não tem calçada, meio fio, né, do eixão, lotado de pessoas, ali, né? Todo mundo ali e vendo, porque o Papa Móvel era mais alto, né? Então todo mundo viu com uma proximidade muito grande. E na visita de 91, foi mais fácil chegar ali perto? Não tenho registro disso, creio que tenha sido da mesma maneira. É mesmo, apesar da cidade ter muito mais gente, né? Sim, eu acho que o número das pessoas que valorizavam ver o Papa talvez não fosse tão grande assim. Né? Eu não sei a proporção das pessoas da cidade. Talvez também o grande número de pessoas não estivesse ali na passagem do Papa, estivesse lá no outro canto, no local onde haveria a missa, né? Ali realmente foi sensacional. Então, assim, de repente, ainda bem, né? Graças a Deus, eram menor o contingente de pessoas que queriam só, entre aspas, né? Como se fosse só ver o Papa passar, né? A maioria das pessoas queriam, de fato, né, ouvir a Santa Missa, né, proferida pelo Santo Papa. Você é designer de joias, né? Eu sou designer de joias. Esse tema religioso, ele está na sua obra de alguma forma? Ele está o tempo todo. Tanto é que eu sou, assim, na verdade, vista, né, pelas pessoas que conhecem o meu trabalho como uma designer de joalheria artística, né? A minha linguagem é artística. Eu não faço um planejamento, digamos, gráfico da joia que eu vou criar. Eu sou como se fosse uma artesã do metal. Eu começo a perceber o metal, manipular, sentir, e aí eu vou saber o que eu vou fazer. Se eu vou fazer um brinco, um anel, uma pulseira, eu nunca sei quando eu sento na bancada. Eu fico ali entregue àquilo que me ocorre, né? Não que eu fique, digamos assim, buscando uma iluminação dentro de um propósito, né, de oração. Não, mas eu entendo que naquele momento, né, eu percebo, a minha sensibilidade fica mais aguçada, né? Tanto é que quando eu não estou com esse grau de sensibilidade suficiente, eu não sento na bancada, eu passo dias sem sentar, né? Então, assim, a minha ação dentro da joalheria é nessa configuração artística mesmo. Sargento Ivo, como foi o seu dia, os horários nesse dia da visita do Papa? Que horas chegou ali para começar o serviço e que horas acabou? Você lembra disso? Que horas o comando chegou e falou: pessoal, deu tudo certo, o Papa já foi embora, estão todos liberados. Lembra desse itinerário? Lembro, sim. Chegamos no quartel aproximadamente umas 4h30, 5 horas da manhã, né? Tomamos o café da manhã e depois se preparamos para ir para a esplanada dos ministérios. Chegaram que horas lá na esplanada? Chegamos mais ou menos umas 7 horas mais ou menos da manhã. Devia estar cheio, né? O pessoal chegou lá cedo, né? Estava cheio. Você está vendo algumas fotos ali, realmente muito lotado. Bastante pessoas lá nesse evento, entendeu? E saímos só no final do evento. Saímos mais ou menos umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, tal, até evacuar, esvaziar a esplanada, né? O nosso programa se chama O Dia que Brasília Parou e alguns internautas estão mandando vídeos contando esse dia que Brasília parou para eles, né? Vamos ver um
um dos depoimentos aqui. Para mim, o dia que Brasília parou foi em 2002, quando a seleção desfilou no Eixão para comemorar o Penta, né? Eu trabalhava no setor bancário sul, olhei pela janela, vi o trio passando, aquela multidão chegando, e aí fui pedir para minha chefe, posso dar uma descidinha ali só para dar uma olhada? Acabou que desceu eu e mais um monte de amigos, e aí o que era para ser uma descidinha, virou uma verdadeira micareta, que a gente se juntou ali com todo mundo e foi acabar lá na esplanada, onde a gente ficou a tarde toda celebrando, né? Foi uma coisa muito marcante. Acabou que eu nem voltei pro expediente. No dia seguinte, fui pedir desculpa para minha chefa, e aí ela falou: imagina, você fez bem. Imagina quando é que isso vai acontecer de novo aqui em Brasília. Espero que seja esse ano, né? Um abraço. A chegada da seleção foi um dos nossos temas aqui também do nosso programa. E agora, que dia Brasília parou para vocês, Sargento Ivo? Algum dia especial que Brasília parou? Eu acho que foi aquele movimento da Caras Pintadas, né? Entendeu? Sim, também um dos temas aqui nossos, foram milhares, dezenas de milhares de pessoas na rua, né? Exato. O senhor estava lá, participou desse movimento, ou a trabalho, ou como cidadão? Eu estava no patrulhamento normal, na cidade. Sim. Mas presenciei muitas cenas aí dos Caras Pintadas aí. Foi um evento marcante, né? Teve algum... Também. Um evento pacífico também. A gente está falando aqui da visita do Papa. Caras Pintadas, de um modo geral, também foi bem assim, né? Uhum. E, Mônica, algum dia marcante para você que Brasília parou? Sim, eu lembro que uma vez eu fui deixar minha filha, porque eu sempre tive um saudosismo muito grande com a Asa Sul de Brasília, onde eu me criei. E aí, quando a gente voltou a morar em Brasília, né, em 2006, apesar de eu morar na Asa Norte, eu sempre frequentava muito a Asa Sul com os meus filhos. Meus filhos também pegaram esse amor pela Asa Sul, né? Aquele jeitinho da Asa Sul. E aí, eu deixei minha filha na escola de balé, Norma Lília, na 108, ali na Rua da Igrejinha, Sim. E fui orar na igrejinha Nossa Senhora de Fátima. E eu estava lá em oração, e aí chegou uma equipe de TV, Mona Lisa Brasil, eu não sei, é uma repórter que tem o sobrenome Brasil, era um pouco loura, né? Na época, acho que era 2012, por ali. Aí ela chegou e perguntou se eu podia dar uma entrevista. Aí eu falei, sobre o quê? Aí ela falou, sobre Brasília, sobre esse lugar. Eu fiquei muito emocionada. Eu falei, gente, eu não acredito, né, que eu vou ter essa oportunidade. E aí eu dei a entrevista para ela muito rapidamente. Ela pediu para eu falar do valor simbólico daquele lugar, né? Acho que ela viu eu rezando com devoção. Tô tocando aqui. E aí ela pediu para eu falar. Aí eu falei da igrejinha, eu falei da Escola Parque, que fica atrás da igrejinha, foi onde eu estudei, né? Eu fiz oficina de couro, eu fiz oficina de tapeçaria, né? Isso fez parte da minha infância. E a minha filha ali fazendo balé na Norma Lília enquanto eu dava a entrevista. E aí eu vi isso assim, senti isso de uma forma tão forte. Eu falei, gente, Brasília faz muito sentido para mim, né? E eu começo a fazer sentido para Brasília, né? Naquela entrevista, naquela pequena entrevista, eu pude me expressar e eu me senti, assim, digamos, o meu pedacinho de história ali valorizado. Então, assim, Brasília parou para mim naquele momento, né? Na minha vida, na minha experiência pessoal, subjetiva naquele momento. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa! Brasília está me ouvindo, né? Eu deixei de ser, digamos assim, uma espectadora da cidade, que eu sempre fui, para ser uma produtora de uma visão de mundo e para falar um pouco da minha fé cristã, para falar de Nossa Senhora. Eu falei, não, tá tudo junto, tá tudo maravilhoso, como tudo deve ser, né? Bacana, corpo e muito espírito. Só eu queria entregar para vocês aqui alguns brindes dos nossos patrocinadores. BSB Memo e adoro BSB Memo. Empresas, Mônica, para você. O Save também, essa história maravilhosa de duas Save, mulheres, né? Sim, Empreendedoras, inovadoras. Empresas aqui da cidade. Claro. Queria agradecer nossos convidados, Mônica, Sargento Ivo, por ter compartilhado suas memórias desse dia marcante aqui em Brasília, e convidar para quem quiser conhecer outros episódios do nosso programa O Dia que Brasília Parou, acessar as redes sociais do Metrópolis. Lá você vai encontrar vários dias marcantes, como a primeira Micaricandanga, a inauguração de Brasília, o movimento dos Caras Pintadas e muito mais. Encontro vocês lá.